Meus irmãos, está aqui conosco aqui o Carlos. Esse querido jovem aqui foi aluno da Academia Missionária. Tive o privilégio de caminhar com ele lá no Rio de Janeiro em alguns momentos. Eu não vou dar seu testemunho não, senão eu choro, né? E ele está servindo a Deus aqui na obra missionária aqui em Acauã. Voluntariamente veio do Rio de Janeiro para cá, solteiro. Olha aí, irmã. Solteiro, veio para cá, está fazendo a obra de Deus. E ele vai fazer a apresentação aqui do nosso amigo visitante. Eu queria que você recebesse o nosso irmão Carlos com carinho. Vamos recebê-lo com carinho. Deus abençoe. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos. É um momento de muita alegria para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu vi quando o pastor Fernando chegou aqui pelo Face. Eu falei assim: nossa, tão pertinho da gente. Eu moro aqui no Piauí hoje, Acauã, junto com a equipe aí. Eu vou apresentar para vocês. Esse é o Wellington, o pastor lá da missão, o Wellington do Rio de Janeiro. Tem o Luasley do Rio de Janeiro também, e a esposa dele, a Rafaela. Eles são do Rio. A equipe é muito grande, só que a obra de Deus não pode parar, né? Teve que ficar gente lá, porque hoje tem culto na nossa igreja lá no sertão. E eu estou muito feliz, gente, de estar aqui. Um motivo de muita alegria, de verdade. Eu vou voltar mais vezes. Eu quero voltar mais vezes. É tão pertinho, só 3 horas de viagem, só bem pouquinho. Quero voltar mais vezes. E como o pastor Fernando ele disse, eu fui aluno na Academia Missionária lá no Rio de Janeiro. Ele saiu do Rio de Janeiro, veio para cá. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Acauã, Piauí. Hoje a gente está aqui, celebrando o nosso Deus, adorando a Ele junto. Então você pode estar aqui hoje sentado, mas daqui a poucas horas Deus pode falar assim: ó, vai para tal lugar ali, vai para tal cidade, para tal país. Nós precisamos ser guiados pela voz de Deus, amém? E eu creio que aqui é uma igreja que ela é guiada pela voz de Deus, amém? Queridos, a gente está lá em Acauã vai fazer 3 anos esse ano lá em Acauã, com essa equipe, e anos após ano, meses após meses, Deus ele tem enviado pessoas corajosas por esse sertão nordestino. E a gente sabe que hoje o sertão nordestino está sofrendo com uma seca tão grande, né? E eu gostaria de convidar vocês a orar junto comigo pelo sertão nordestino. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé, desse a mão no seu irmão que está do seu lado. E eu queria levantar um clamor aqui pelo nosso sertão nordestino. Araripina faz parte desse sertão, amém? Araripina precisa dessa chuva, amém? Essas zonas rurais aí precisam dessa chuva. Então vamos orar, vamos gastar um tempinho de oração. Deus, nessa noite, Pai, nós reunidos como igreja do Senhor, Pai, como os filhos, Pai, como noiva do Senhor, Deus, eu queria clamar como igreja do Senhor, Pai, que venha essa chuva, Deus, sobre esse sertão, Deus, que essa seca, Pai, venha acabar, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, supra as necessidades do sertanejo, Deus, aviva o coração deles, Pai, no nome de Jesus, dia após dia, Senhor, Deus, que o seu nome, Pai, a sua palavra venha ser conhecida no sertão nordestino, Senhor, os 4 cantos do sertão nordestino, Pai, seja conhecida a sua mensagem, a sua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor já se faz presente nesse lugar, o Senhor habita nesse lugar aqui, Deus, Senhor Jesus, aqueça o nosso coração nessa noite, para orar mais pelo sertão nordestino, para clamar mais por essa terra, Senhor, uma terra que precisa muito do Senhor, Deus, nós estamos aqui, Pai, para clamar por esse sertão. Nós cremos numa mudança, Pai. Nós cremos na mudança geográfica, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem esse poder, Pai, de transformar esses ambientes, Pai, de seco. Nós cremos em Ti, Senhor. Deus, transforma, Senhor. Transforma o sertão. Deus, faz encher os rios, as barragens, Senhor, as cisternas, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu creio no Seu nome, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer,
acontecer, Deus. E por isso que nós estamos aqui pedindo ao Senhor, um Deus que é poderoso, um Deus que pode. Deus, manda essa chuva, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse inverno, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse janeiro que entrou, Deus, por esse ano. Deus, envia essa chuva, Pai, sobre esse lugar, Deus. Tem tantos amigos, tantas cidades, povoados sofrendo, Pai, por causa da seca. Deus, envia o consolo para essa família, envia o consolo para esse pai, para esse jovem. Deus, em nome de Jesus, Pai, supre, Deus, supre, Pai, a necessidade dele, Deus, no nome de Jesus, Pai, amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor com alegria, querido? Deus tem grandes coisas para fazer no sertão nordestino, amém? E eu queria chamar aqui o pastor Wellington, ele vai contar um pouco o que acontece em Acauã. Alguém já ouviu falar sobre Acauã? Acauã, alguém já ouviu falar? Já ouviu? Mais alguém? Só um? Glória a Deus. Tem alguém que já ouviu falar sobre Acauã. Então o pastor Wellington, ele vai trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração e ele vai apresentar mais o trabalho. Amém. Graças e paz, querido, amém? É um prazer muito grande estar aqui em Araripina. Passei aqui nessa cidade faz uns 2, 3 meses atrás, perdido, vindo de Juazeiro do Norte, de um congresso de missões. E aí, casualmente, passei por aqui pela cidade e falei assim, nossa, que cidade bonita, que cidade até grande aqui para dentro do sertão. Era algo que para mim era uma novidade. E, aprove ao Senhor, a gente está aqui nessa noite em Araripina para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá em Acauã e daquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje, amém? Aqui é fazendo essa igreja a partir de hoje, amém? Queridos, como o Carlinhos ele falou, estamos ali em Acauã já há cerca de 3 anos e pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem nos permitido ali fazer coisas grandes ali. Pela graça e misericórdia dEle. E a gente queria compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é Acauã. Acauã é uma cidade que fica no sertão do Piauí e ela tem cerca de 7.200 habitantes. Talvez seja um bairro aqui da região aqui de Araripina, mas é uma cidade com 7.200 habitantes. Uma cidade onde o índice do suicídio é gigantesco. Em 3 anos, cerca de 30 suicídios. 30 pessoas que tiraram a sua vida. Acauã tem um alto índice de analfabetismo. Acauã é uma cidade onde que sofre com a seca. Durante mais de 5 anos, você deve viver isso por aqui, há mais de 5 anos que não tem um inverno favorável. Ano passado tivemos uma chuva muito boa, no princípio de janeiro, no mês de janeiro, depois só viemos ter essa chuva novamente um pouquinho agora em dezembro. E até a razão da nossa conversa vindo no carro, que eu acabei de vir de Fortaleza, de passar um período com a minha família, e a gente vinha, depois quando eu cheguei na cidade, conversei com 3 pessoas, e 3 pessoas falando sobre como é que está difícil, porque começaram a plantar no mês de dezembro, e tudo se perdeu. E aí a gente falou assim, poxa, mas vai vir a chuva aí, você planta de novo. Falou, não, mas a gente já plantou tudo. A gente não tem mais o que plantar. Mas Deus, pela graça e misericórdia dEle, tem feito grandes coisas ali naquele lugar. O pastor Maicon Barroco, que é o pastor líder da base, nós somos ligados a um ministério chamado Íris Global, que tem a sua sede lá em Moçambique, em Pemba, e nós temos essa base ali no sertão do Piauí. Ele inaugurou o projeto, ele veio para lá, ele e a sua esposa, há 3 anos atrás, e veio lá de maneira pioneira e começou o trabalho. E Deus foi acrescentando pessoas para poder desenvolverem projetos, para poder discipular aquela igreja, para discipular as pessoas daquela cidade, e por isso que a gente glorifica a Deus. A Bíblia fala de que o clamor do Senhor não é por dinheiro, é por ceifeiros, é por trabalhadores. O problema não é recurso. Sabe por que o problema não é recurso? Porque Ele é o Senhor da obra.
Ele é o maior interessado. O problema é trabalhadores. E o Senhor quer despertar trabalhadores aqui em Araripina. Amém? Para poder difundir esse evangelho, para poder testemunhar desse amor tão grande que tem por você. Essa música que cantou aqui agora há pouco, quando tem uma partezinha do refrão que toca muito ao meu coração. Ele diz assim: impressionante o seu amor, que me alcançou e me atraiu. Eu fico lembrando de 15 anos atrás, 15 não, vai fazer 16, eu estou perdendo também o tempo. Há 16 anos atrás, quando o Senhor me alcançou, quando Ele me atraiu. E eu lembro como o estado que eu estava, a maneira que eu vivia. E quando eu começo a lembrar disso, o que dá em mim é um desejo tão grande de testemunhar, de falar desse amor, de contar para todo mundo o quão grande é esse amor de Deus por nós. Queridos, ali em Acauã, como eu estava dizendo, a gente tem um vídeo. Eu vou passar o vídeo agora, por favor, meu irmão. Amém? Queridos, ali em Acauã nós dividimos ali o nosso projeto ali em dois. Um, plantação de igreja, e o outro, desenvolvimento comunitário. No desenvolvimento comunitário nós temos ali balé, que hoje nós atendemos 105 meninas e 45 mulheres dando aula de ginástica. Temos ali o futebol, que é o Luasley, que é o professor. Ali a gente atende cerca de 60 meninos, né, Luasley? Cerca de 60 meninos. Temos alfabetização infantil, alfabetização de adultos, mais o que? Temos projetos de geração de renda, que temos a Boutique de Sonhos. A Boutique de Sonhos ela é uma fábrica de brinquedos de madeira, para a gente vender isso lá fora e a gente poder gerar renda para essas famílias sertanejas ali. Hoje nós temos 16 pessoas, são 8 famílias ligadas à Boutique de Sonhos. Temos também projetos de ensino, que é uma lutearia, uma fábrica de violão, que nós atendemos 16 adolescentes, ensinando eles a fabricar o violão, e depois ele vai tocar o próprio instrumento que ele próprio produziu. E com isso a gente está gerando nele uma profissão, algo que ele possa gerar renda para ele no futuro, em que ele possa começar um próprio negócio. Temos projetos Projeto Lucas, que é de atendimento aos doentes, aos enfermos. Na nossa equipe temos uma dentista, em que ela coordena essa área. Então toda a área de atendimento bucal, a área de atendimento médico, a gente dá essa assistência. Ano passado a gente colocou, colocamos sorrisos em quantas pessoas lá? 30 pessoas, né? Em 30 pessoas colocamos sorrisos lá. 30 pessoas conseguimos uma doação de próteses dentárias e conseguimos doar para essas pessoas lá que tiveram um novo sorriso. Temos o projeto Tiago, que é atendimento a órfãos e a viúvas em situação de risco. Nós analisamos a situação daquela família, analisamos a situação daquela criança e nós ajudamos com recursos separados especificamente para esse projeto. Pessoas específicas que doam exatamente para esse projeto. Temos projetos, me lembra aí, gente, que tem muita coisa. Projeto Flor do Sertão. É um projeto de artesanato, que agora nesse ano entra como um projeto também de geração de renda, que através da produção do artesanato daquelas mulheres ali, que são cerca de 50 mulheres, isso é revertido em recurso para que eles possam também melhorar a qualidade de vida deles. Mas sobretudo, queridos, a grande obra que o Senhor tem para fazer na vida daquele povo é o amor de Deus. É revelar o amor de Deus. Nós temos ali 7 povoados, além da cidade, 7 povoados em que nós atendemos. E nesse ano, em nome de Jesus, nós vamos ampliar para mais 4 povoados ainda. Esse é o nosso desejo, para isso que o Senhor tem enviado trabalhadores para lá. À medida que nós vamos alargando as estacas, Ele vem mandando trabalhador. E é dessa forma que o Senhor tem feito na obra dEle. À medida que a gente caminha na direção dEle e caminha de acordo com a vontade dEle, Ele vai ampliando. Ele vai mandando recurso, vai mandando recurso físico,
de pessoas para poder apoiar essa obra. Nós atendemos ali no Quilombo do Angical, povoado Riacho do Canto, Quilombo Escondido, povoado do Ninho do Pato, Bate-Maré, Rocinha, e iniciamos um trabalho também no ano passado num povoado chamado Maria Preta. Maria Preta a gente começa esse ano, é o que a Thalita. Alta Vista. Eu também fiz 39 anos de idade agora, irmão, então a cabeça começa a falhar também. Embora pareça ter uns 30, mas eu fiz 39 agora. E o Senhor tem feito uma grande obra ali, queridos. E para mim é um prazer muito grande viver e aprender com vocês. Sabe, eu estou aqui já há 2 anos, desde fevereiro de 2015 que eu estou no Piauí. E é um prazer muito grande aprender com a vida de vocês, com a vida do sertanejo, porque lá nós conseguimos ver e testemunhar verdades bíblicas, simplesmente através do relacionamento com as pessoas da cidade, através do relacionamento com os irmãos da cidade, nós conseguimos aprender e entender verdades que Jesus falou lá, Quer ver uma delas? Certa vez eu estava na casa de Dona Fátima, que mora lá no Angical. E na Dona Fátima eu cheguei e falei: Dona Fátima, a senhora cria bode? Ela: não, meu filho, eu não crio bode não, porque bode é muito rebelde. Bode, ele vive pulando a cerca, eu crio ovelha. Ovelha ouve a nossa voz. Ovelha obedece. E eu falei: caramba, Jesus, ele falou sobre isso. Certa vez eu também estava lá no povoado do Angical, lá na casa do seu Lozinho que cria também ovelha e também é apicultor. E aí de repente chegou na hora dele chamar os bichos que estavam na roça, e ele deu um grito assim, bem forte: chegue! De repente, as ovelhas que estavam lá perderam de vista, lá em cima do barranco. Mas vieram de uma disparada tão grande que eu fiquei olhando aquilo ali. Falei assim: rapaz, mas como é que pode? Ouviu a voz dele e vem assim. Aí eu cheguei para seu Lozinho e falei: seu Lozinho, será que se eu chamar, ela vem? Aí ele: difícil. E se eu imitar a tua voz? Ele: não vem não. A ovelha obedece à voz do pastor. A ovelha conhece. Ela sabe que no pastor ela vai encontrar segurança, vai encontrar alimento. E o nosso supremo pastor, Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz dele em todo o tempo, porque ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem cuidado de cada um de vocês, amém? E numa dessas conversas também, eu num povoado chamado Riacho do Canto, eu conversando com o Santos, o nome desse senhor que mora lá, e eu falei assim: seu Santos, eu fui para Petrolina há poucos dias, eu fiquei admirado. Eu passei na BR ali, e eu olhei para aquela plantação muito grande de pé de manga, e eu fiquei espantado com a quantidade de manga que dá. Aquilo é muita manga, sabe? Os galhos chegam a quase encostar no chão. Não sei se você aqui já teve a oportunidade de ver isso, mas assim, é um monte de pezinho de manga desse tamanhozinho assim, dessa alturinha mais ou menos, vai dar uns 2 metros assim, mais ou menos, 2,5 metros, mas lotado de manga, chega a encostar os galhos no chão. E eu fiquei impressionado, como é que um pezinho de manga daquele dá tanta manga? Aí ele falou assim: eu trabalhei como encarregado naqueles projetos ali, e eu vou te falar o porquê que dá tanta manga. O segredo dali é a poda. Aí eu: como é que é? O segredo está na poda. Eu parei para refletir e falei assim: muito obrigado, Jesus. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, sobre a poda que o Senhor
precisa e que é necessário fazer em nós, para que nós venhamos a dar mais fruto. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. A Ti, Deus, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Jesus. Deus, que o Seu nome, Pai, seja glorificado aqui nesse lugar, Pai. Deus, nós oramos, Pai, para que a mensagem, Deus, que a Tua mensagem, Pai, alcance corações aqui, Pai. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo testifique em corações aqui nessa noite, Deus, o Teu chamado, Deus, o Teu chamamento, Deus, para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu oro, Senhor, para que nada, em nome de Jesus, impeça ao meu irmão de ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, que não seja eu a falar, Deus, que não seja, Pai, Deus, a minha retórica, Pai, mas seja o Teu Espírito, Pai, que possa convencer, Pai, que possa transformar, Jesus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos assim, gratos e certos, Pai, da Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Você pode sentar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15. A partir do verso 1. Amém? Você que achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda. Amém? Como diz o Carlinho, lá o Carlinho, a gente chega quando as pessoas lá têm uma dificuldade, né, com a leitura, aí o Carlinho fala assim, olha, irmão, o capítulo é o número grandão e o versículo é o número pequenininho. Mas aqui está fácil aqui, porque a gente começa a partir do 1. Amém? Vamos lá, o que diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Queridos, eu comecei a refletir, nessa conversa com os seus santos, eu comecei a refletir sobre algumas verdades que ele começou a contar ali. Está certo que o exemplo, a maneira que Jesus exemplificou aqui era a videira, porque talvez era a fruta que ele tivesse visão e que ele pudesse demonstrar ali naquela região e naquela época. Mas eu acredito que a gente pode fazer uma alusão aqui à mangueira, que seu Santos ele começou a dizer para mim as qualidades e o que pode fazer uma poda. Sabe, seu Santos começou a dizer para mim, falou assim, Wellington, quando a gente poda a árvore, ela fica mais forte. Quando a gente poda ela é mais resistente a fungo. Sabe, ela tem mais fundamento, a sua raiz, aquilo que ninguém vê, fica mais profundo. Você consegue entender isso? O que é a poda? A poda é você diminuir para que ela não cresça. Sabe, muitas vezes muitas vezes as pessoas não vão ver o teu crescimento, porque o teu crescimento está fundamentado na sua raiz. E a sua raiz, ela leva-nos a pensar sobre aquilo que a gente faz no nosso quarto em secreto, da nossa vida de oração, da nossa vida em comunhão com Deus, nossa vida em intimidade com Ele. Muitas vezes a gente é podado
em que ninguém nos percebe. Mas o que vai nos fundamentar é aquilo que está lá dentro, está entrando para dentro da terra. Primeiro ensinamento da poda: fundamente-se, sabe? Aprofunde a sua raiz em intimidade com Deus, em intimidade com Ele. Depois ele começou a dizer que, pelo fato da poda, ela dá mais fruto, dá 3 vezes mais fruto do que daria que se fosse uma árvore muito grande. Se fosse uma árvore muito grande, ela não daria tanto fruto quanto uma árvore pequenininha daquela. Uma outra coisa da facilidade, pelo fato de ela ser bem pequenininha e podada, facilmente as pessoas alcançam ali o fruto para colher daquele fruto. As pessoas são mais acessíveis, sabe? Você se torna mais acessível. Aquilo que você tem, você consegue compartilhar mais com as pessoas. Aquilo que você produz, as pessoas têm acesso. Você entende isso? Mas eu queria que você me explicasse qual a diferença da poda para o corte. Ao meu entender, eu que sou leigo no assunto, eu sou marceneiro. A única coisa que eu sei é cortar a madeira, depois dela já tratada ali, corto a tora dela, corto a madeira, faço o pranchão, corto, fazia móveis, isso aí eu entendo, mas ao meu ver, sobre a poda não tem diferença nenhuma do corte e da poda. O que vai fazer a diferença maior é da forma que a gente vai entender isso. É da forma que a gente entende isso. Se o Senhor está cortando ou se está podando, é a forma que você vai entender. E o Senhor quer nos podar nessa noite, para que a gente possa ainda dar mais frutos ainda. Você pode dizer assim: poxa, Wellington, mas eu estou bem aqui, eu tenho dado fruto. Mas é necessário que a gente seja podado para que a gente dê mais fruto ainda. Mas em que área que eu preciso ser podado? Eu não preciso lhe dizer, porque você sabe. Eu não preciso apontar aqui pontos na sua vida do que você precisa podar na sua vida, daquilo que você precisa arrancar para que você cresça mais, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo nesse momento tem falado ao teu coração. Sabe por que eu falo isso? Porque falou ao meu. Porque falou ao meu coração. A partir do momento que eu tive a revelação dessa palavra, o Espírito Santo começou a mostrar dentro de mim aquilo que era necessário eu cortar, eu podar, para que daquilo ali para que não me atrapalhasse o meu crescimento em dar frutos, a quantidade de frutos que eu poderia dar. Você pode entender fruto como pessoas? Sim. Pode ser almas para Cristo? Sim. Mas pode ser frutos dentro da sua casa. Pode você ter uma família alicerçada no amor de Deus. Pode ser você ter uma vida próspera, entendendo-se do que se ter uma vida próspera não é ter tudo, mas é a ausência do nada. Entende isso? Não é você ter tudo, é você não ter nada. É deixar de ter nada. Não vai te faltar nada. Nada vai faltar na sua casa. Eu costumo dizer que desde quando eu larguei, que eu me abri mão da minha vida para servir ao Senhor no ministério, servir ao Senhor em missões, sabe, eu não tenho tido tudo aquilo que eu quero, mas o Senhor tem me dado tudo aquilo que eu preciso. E é dessa forma que a gente se sustenta. Sabe, o ter uma vida próspera, o ter uma vida onde nada lhe falta, não é não ter tudo, mas é não lhe faltar nada. Não lhe faltar nada. E o que o Senhor, Ele deseja fazer conosco? Quando eu digo conosco, eu digo num todo, como igreja.
como igreja de Cristo, ligadas à videira, ligado a Cristo, o que nós como igreja do Senhor Jesus precisamos ser podado para que nós venhamos a dar mais fruto ainda? Quando chegamos aqui, pastor Fernando nos levou ali para a sala. Ele contou para a gente que tem só 4 meses aqui, e ele falou que uma das coisas que ele se propôs a fazer para que a igreja começasse a avançar e crescer era trabalhar com missões. Eu falei, glória a Deus, pastor, amém. Compartilhamos a mesma visão. Sabe, às vezes quando a gente chega a falar de missão, a gente tende a ideia de que a gente vai estar perdendo algo porque a gente vai estar enviando um missionário, ou a gente vai estar perdendo algum recurso porque eu vou estar enviando para o campo missionário, então a igreja está perdendo. Entendendo-se de que Jesus disse que o perder, aquele que perder a sua própria vida há de ganhá-la. Aquele que estiver disposto a ser podado há de ganhar. E o que o Senhor Ele quer que a gente pode? De que maneira? Qual o padrão, qual o tamanho que Ele quer que a gente siga? De que maneira que Ele quer que a gente se alinhe? De que forma? De que forma que a gente possa viver missionalmente e crescer? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 2, a partir do verso 42. Se queremos crescer como igreja, se desejamos crescer como igreja, está aqui um modelo original daquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu através dos apóstolos, do qual que se a gente seguir aqui, de verdade, se podando nas nossas vontades, se podando naquilo que é do meu interesse, a gente vai crescer. Amém? Vamos ler. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você crê na palavra de Deus, querido? Você crê que ela é a verdade? Amém? Você crê que ela é verdade? A palavra de Deus não mente. Esse exemplo que temos aqui da igreja primitiva, de verdade, muito se assemelha com a nossa, com essa igreja. Eu creio nisso. Mas há coisas ainda que talvez precisam ser podadas em nós. Há coisas que talvez ainda precisam ser tiradas para que a gente possa romper em dar frutos que permaneçam. Sabe, quando eu leio aqui de que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão, às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos, eu me identifico de verdade com essa igreja. Eu me identifico de verdade com minha igreja no Rio de Janeiro. Eu me identifico de verdade com minha igreja lá em Acauã. Sabe, de verdade a gente tem feito isso.
A gente tem ensinado, a gente tem tido comunhão no partir do pão, nós nos reunimos para adorar a Deus, nós compartilhamos da palavra, sabe? Sinais e maravilhas, milagres são feitos, milagres acontecem. Eu creio que milagres têm acontecido nessa igreja. Eu creio que milagres acontecem nas igrejas espalhadas pelo Brasil. Mas, no entanto, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais no texto, e a gente começa a refletir sobre a nossa própria vida, e refletir sobre nossa igreja, a gente precisa avaliar para ver se a gente se encontra dessa forma. Ele diz que os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Unidade. Unidade é uma das chaves. Essa foi a oração de Jesus por nós. Jesus, ele disse na oração final dele, ele disse assim: Senhor, eu oro não por aqueles que ainda vão crer em mim, eu oro por aqueles que vão crer em mim lá em Araripina, para que eles sejam um, para que toda Araripina creia que foi o Senhor que os enviou. O Senhor orou por nós lá atrás, o Senhor orou pela gente lá em Acauã, o Senhor orou pela minha igreja lá no Rio de Janeiro. Ele tem essa preocupação e orou por nós, para que nós fôssemos um, e que se nós fôssemos um, tivéssemos unidade, todo mundo ia crer, todo mundo ia olhar e ia falar assim: esse povo só pode ter sido enviado por Deus. Eu não sei o que pode até estar atrapalhando a unidade. Talvez você identifique, talvez o pastor possa identificar de uma maneira melhor, mas o que é verdade, precisamos ser unânimes, precisamos ter o mesmo pensamento, precisamos ter o pensamento comum, precisamos ter a mesma atitude, para que toda Araripina creia. Quem aqui deseja que a Araripina toda seja alcançada pelo Senhor Jesus? Então você precisa ser um. Você precisa ser um, não só aqui dentro da igreja no domingo. Você precisa ser um durante uma semana, durante toda a semana, compartilhando com o teu irmão de acordo com a dificuldade dele, em oração, em companheirismo, sabe? Em cumplicidade. A necessidade, o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante, de que cada um, ninguém se importe para a sua vida, mas cuide do que é do outro. Engraçado, né, que no mundo a gente tem uma ideia de que isso talvez fosse fofoca, né, fosse se intrometer, mas isso é um princípio cristão, de que eu não devo me importar com o meu problema, eu devo me importar com o problema do meu irmão. Sabe por quê? Porque se eu me importar com o problema do Carlinhos e ele se importar com o meu problema, há alguma possibilidade de ter desavença entre nós? Amém? Há ou não? Se eu me importar com o problema dele, se eu ter o problema dele como se fosse o meu, em oração, em dedicação para que o problema dele seja resolvido, e ele ser da mesma forma comigo, existe alguma possibilidade da gente desentender? Não, irmãos. Se nós tivermos essa unidade, a ponto de entender de que o problema do meu irmão é o meu problema, a dificuldade que ele tem passado é a minha dificuldade, Araripina vai crer de que é o Senhor que está te enviando, que o Senhor é contigo. Araripina vai crer de que o Senhor te enviou. Amém? Amém? Outra coisa, irmãos, princípio muito importante: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um segundo as suas necessidades, conforme as suas necessidades. Eu não quero de maneira nenhuma aqui orientar para que todo mundo venda, mas se você tiver à vontade, você pode e distribua para segundo a necessidade. Olha de que maneira que era feito. Você entende que aquilo, da forma que era distribuído,
não era segundo não era de forma igualitária. Não era de forma igualitária, era de forma de necessidade. Significa que imagine que eu tenho 5 filhos e moro de aluguel, naquela época ali, vamos dizer, eu morava com 5 filhos, morava de aluguel, sabe? Minha esposa doente, e o meu irmão que mora aqui do meu lado aqui, ele tinha um filho, tinha casa própria, tinha um negócio dele. Aquilo que era distribuído não era a mesma parte para ele, a mesma parte para mim. Era de acordo com a necessidade. Isso é diferente, igualdade é diferente de equidade. Equidade é quando a gente coloca, igualdade é como se a gente tivesse dado um banquinho para uma pessoa de 1,20 m, um outro banquinho de 30 centímetros para uma pessoa de 1,50 m e um banquinho para uma pessoa de 1,70 m, de 30 centímetros, a fim de que ele alcançasse, para ele pudesse ver através do muro com 2 metros. Essa pessoa com 30 centímetros de banquinho aqui, essa pessoa que tem 1,20 m, vai subindo em cima do banquinho, vai conseguir ver através do muro? Não. Para aquela lá, que tem menos necessidade, porque é mais alto, para ele serve, agora para esse aqui não. Equidade é quando nós atendemos cada um segundo a necessidade. Isso se trata só dentro da necessidade financeira, Wellington? Não. Há da necessidade também da missão de Deus. Aonde nós vemos onde está a maior necessidade de pessoas que precisam ser alcançadas. É para lá que nós vamos gerar os maiores dos nossos esforços, o maior dos nossos recursos. Amém? Você entende isso? Você entende isso? De que nós devemos atender segundo a necessidade do que mais necessita. É dessa forma que a igreja primitiva agia. Ele via aquele que era necessitado e o atendia de uma maneira que ia de verdade fazer diferença para ele. Não que o outro não fosse atendido, mas ele seria atendido de acordo com a necessidade dele. E o que acontecia com isso? E o que isso gerava? O que isso gerava na igreja primitiva? Gerava o que diz aqui, no verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ganhando a simpatia do povo. Sabe o que o povo ali em Jerusalém via nessa época aqui? O povo olhava para esse povo de crente lá e falava assim: caramba, que legal! Meu Deus, olha só a forma que eles vivem. Olha só a maneira que eles se comportam. Olha só a maneira que eles tratam um ao outro. Olha a forma que eles se preocupam um com o outro. Eu quero isso para a minha vida também. Eu quero esse Jesus. Deixa eu me chegar perto deles. Em nenhum momento aqui diz que eles iam para a praça pública ou ficava empurrando o evangelho pela goela. Não, eles tinham comunhão. E eles testemunhavam o amor de Deus. Não só de boca, mas de forma prática. De uma forma prática, de uma forma visível. De uma forma em que todo mundo estava ao redor deles e estava vendo. Estava observando. Porque pode até você não perceber. Mas todo mundo em Araripina te observa. Observa a tua conduta. E a tua conduta ele observa da seguinte forma: esse cara é cristão mesmo de verdade? Será que Jesus enviou ele mesmo? Será que a maneira que ele tem vivido reflete o amor de Jesus? Eu tenho visto, eu tenho sentido isso nele?
Queria que você fizesse essa pergunta para você nessa noite. A palavra é para a igreja de uma maneira geral, mas é para a tua vida individualmente. É para a sua vida. Muitas das vezes nós temos uma tendência muito forte de quando a gente ouve uma palavra que vai confrontar, a gente fala assim, rapaz, fulano de tal precisava ouvir uma palavra dessa. Não, você precisava ouvir essa palavra. Você precisa ouvir isso. O apóstolo Paulo, ele orientou para os crentes na época, antes deles terem a comunhão da ceia do Senhor, de que cada um avaliasse a si mesmo, de se fazer uma autoavaliação. Nossa, isso é tão profundo, isso é tão profundo, o poder de se autoavaliar, de você, de não é o que os outros dizem de você, mas o que você diz de si mesmo. E será que quando você se avalia e você pensa, o que eu tenho dito sobre mim mesmo, o que eu falo sobre mim, sobre minhas atitudes, sobre todas elas, não pensa só no lado bom não, pensa também no lado ruim. Você sabe que tem, não sabe? Você sabe que tem as suas atitudes que você precisa mudar. Quando você se avalia, de que forma você vê? Sabe, queridos, Deus ele quer nos podar. Deus ele quer nos podar para que o mundo creia, para que a gente dê fruto, para que o mundo creia de que foi Ele que nos enviou, de que foi Ele que nos mandou aqui para Araripina. Araripina precisa do teu testemunho. Araripina, as pessoas, os seus vizinhos precisam da manifestação do amor de Deus através da sua vida. Através da sua vida. E isso, eu tenho uma notícia triste para te dar, que isso muitas das vezes vai parecer que você está tomando um grande prejuízo, vai parecer desvantagem, e glória a Deus por isso, e glória a Deus por isso. Sabe, uma das partes que falam sobre a grande comissão, um dos textos que falam sobre a grande comissão, o que mais me toca é o texto do Evangelho de João, que Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como Deus enviou o seu Filho ao mundo, para morrer, para ser injustiçado, para que as pessoas entendessem o amor dele, o Senhor também nos envia. O Senhor também nos envia. Muitas vezes vai parecer desconfortável viver dessa forma. Muitas vezes vai parecer incômodo viver dessa forma. Mas vai ser agradável ao Pai. Vai ser agradável a Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado através disso, e o nome dele vai ser testemunhado através da tua vida. Tem um texto, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Sabe, esse texto eu lembro que eu falei lá na base, logo quando eu cheguei. E é algo que o Senhor me falou quando eu estava chegando lá. E de vez em quando, glória a Deus, eu fico lembrando desse texto. Capítulo 6, verso 7. O texto diz assim: o fato de haver litígios entre vocês não significa uma completa derrota? Porque, aí o apóstolo Paulo, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. O apóstolo Paulo ele faz duas perguntas para um grupo de crente, para uma igreja. Ele diz assim: por que vocês não preferem sofrer prejuízo? Por que vocês não preferem sofrer injustiça? Por quê? Por que a gente acha que tudo tem que ir bem? Por quê? Por que a gente acha que todas as coisas que a gente vai fazer vai ter que dar certo aos nossos olhos?
Muitas das vezes, querido, para você testemunhar, para você mostrar e falar do amor de Deus e testemunhar do amor de Deus, vai aparecer para os outros, vai aparecer para você um grande prejuízo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado nisso. Muitas vezes você pode não levar crédito, muitas vezes as pessoas podem zombar de você, muitas vezes as pessoas podem falar, rapaz, deixa de ser bobo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida e vai haver um crescimento. Você começa a dar fruto. Você começa a fundamentar a tua raiz. O desejo de Deus é que você dê muito fruto. Muitas das vezes a gente se contenta somente em a gente se reunir na igreja, a gente se contenta em reunir num domingo para poder ter a comunhão com nossos irmãos e acha que isso está bom e acha que isso é o suficiente. Não. Há sempre mais a entregar. Há sempre mais a entregar. E sempre vai ter esse sentimento. Eu estou há 2 anos vivendo, 3 anos, verdade, que foi 1 ano estudando, 3 anos vivendo em missões, e até hoje eu sinto que eu preciso perder muita coisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que isso? Para que Ele venha. Para que Ele venha, porque a palavra de Deus nos garante de que somente quando esse evangelho for pregado em todos os lugares, então virá o fim, então Ele chegará, então ele virá nos buscar. E eu anseio por esse dia. E por vezes na ceia eu digo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, eu quero apressar a sua volta. Jesus, Ele quer nos podar, irmãos. E muitas das vezes vai parecer que é prejuízo. Quando a gente se sente cortado, quando alguém chega, parece que a gente está em pleno crescimento, sabe? A gente está bem, estabilizado, e o Senhor vem e nos poda. Para quê? Para que nós venhamos a dar mais fruto ainda. Para que nós venhamos a dar mais fruto ainda. Amém? Amém? Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós glorificamos o Senhor, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor falou ao nosso coração aqui nessa noite, Pai. Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida, Pai, dos meus irmãos da Igreja Nova Vida de Araripina. Jesus, eu te peço, Senhor, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo venha fazer uma obra maravilhosa aqui, Senhor. Senhor, ainda que nos seja dolorido, ainda que nos seja desconfortável, Pai, venha nos podar aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Jesus, nós aceitamos, Senhor, a sua poda, Pai. Nós aceitamos, Senhor, ser podados por Ti, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Teu imenso amor por nós, Pai, que nos alcançou. E o Teu desejo, Pai, de que nós venhamos, Pai, a dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite, trabalhe em nosso coração, Pai, trabalhe em nossa vida. Deus, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e nos leva, Pai, pelo caminho eterno, Pai, em nome de Jesus. Vê se há em nós, Pai, algo que precisa ser cortado, Pai, e nós dispomos a nossa vida. Nós permitimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, e nos pode, Pai, em nome de Jesus, faça isso em nossa vida, ainda que nos doa. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja, Pai, venha a ser conhecida, Pai. Que essa igreja, Jesus, venha a ser conhecida por manifestar o Teu amor.
não somente por falar do teu amor, mas por manifestar o teu amor. Em nome de Jesus, que possamos a ser um. Deus, que nenhum pai de nós, Pai, atente, Deus, para o nosso próprio bem, mas atente para o bem do nosso irmão. Em nome de Jesus. Jesus, que nós venhamos, Pai, a nos esforçar, Pai, a empenhar os nossos esforços por aqueles que mais necessitam, por aqueles que mais precisam, Pai, do teu amor, por aqueles que mais precisam, Pai, de te conhecer e de ter intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva-nos, Pai, a ser árvores frutíferas, Pai, ligadas em Ti, Senhor, dando muito fruto, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração aqui nessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo, e nós entendemos, Senhor, estar alinhados com o Teu desejo, Pai, com o Teu coração. Em nome de Jesus, Pai, faz dessa forma, Pai, na nossa vida. Faz dessa forma, Deus, na Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, pastor. Meus queridos, estamos chegando ao final dessa reunião. E talvez você que veio aqui hoje pela primeira vez está se pensando: meu Deus, por que isso, né? Por que missões? Por que falar em pregar o evangelho? Eu não vou pregar de novo, a mensagem já foi pregada. Mas eu quero falar para você, por que nós estamos fazendo esse culto aqui? Por sua causa. Só por sua causa. Não é por minha causa, muito menos pelos nossos convidados, mas é por sua causa. Porque quando João estava na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação, e ele fala que ele chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro, nem desatar para ele. João fala que um ancião chega para ele e fala assim: não chores. E complementa e fala assim: eis aqui o leão da tribo de Judá. Então, para que você pare de chorar, para que você pare de sofrer, é necessário que pessoas digam para você: não chores. Eis aqui Jesus, que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida, que pode enxugar a sua lágrima. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que foi morto, e como falamos pela manhã, pelo seu sangue, nos libertou de todo o pecado. Vamos ficar de pé, nós estamos encerrando, mas eu não posso terminar essa reunião sem perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer deixar que Jesus mude a sua vida, a sua história, enxugue o seu pranto. Tem alguém que quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Temos ali uma jovem, por favor, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer entregar? Você levantou a sua mão. Quer vir aqui à frente? Eu vou orar por você. Não estou lhe oferecendo uma carteirinha da igreja, não estou lhe dando aqui um chip no seu pé para saber onde você vai. Eu estou lhe oferecendo Jesus, que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Eu só estou aqui porque Jesus mudou a minha vida. Eu só estou aqui porque Jesus me deu uma nova oportunidade. Se tem alguém, vem aqui, porque eu tenho que fazer mais uma oração. Não? Então eu quero orar por você que quer ser missionário. Quantos aqui hoje querem sair daqui e falar: Senhor, me usa para pregar a tua palavra? Tem? Então vem aqui à frente, eu vou orar por você. Mas pastor, o senhor vai me ordenar a missionário, me consagrar missionário? Não, você já é missionário. Você tem consagração. Jesus já te chamou para isso. Jesus já transformou você para isso, para usar você, para fazer de você um verdadeiro missionário para a glória dele.
E você vai poder fazer assim como aquele ancião falou para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Que palavra maravilhosa. Não chores, não sofra. Jesus está aqui para mudar a sua vida, para enxugar o seu pranto. Vamos orar. Você que ficou no seu lugar, levante a sua mão, por favor, e vamos entregar essas vidas na mão do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento em tuas mãos os teus filhos que de forma voluntária vieram aqui à frente dizendo: Senhor, me usa, fala através de mim, Senhor. Jesus, eu te peço que essas pessoas sejam transformadas em canal de bênção, sejam transformadas em porta-voz do céu, sejam transformadas em mensageiros de Deus, Senhor. Usa essas pessoas, que através delas vidas e vidas se convertam ao teu nome, pessoas e pessoas se entreguem ao teu nome, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Receba, Senhor, esse sacrifício, receba essa oferta e faz a tua vontade na vida deles e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Graças a Deus, você pode voltar ao seu lugar. Amém. Eu vou terminar agora lembrando a você, ou melhor, te dando uma ótima notícia. E que notícia é essa? Temos cantina funcionando. Então você hoje vai levar o seu marido para jantar fora. Você hoje vai pagar a janta da sua esposa e vai pagar a janta da sua namorada. Olha aí que mistério. Você que está, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Estou sem dinheiro, meu Deus, o que eu faço? E a minha bênção está do meu lado. Olha aí o mistério, cantina. Você vai levar ela para lá, vai levar ele para lá, vai abraçar: meu amor, como eu te amo. Olha aqui a cantina, que coisa boa. Deus é bom, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos um povo alegre porque o Senhor está aqui e o que o Senhor é o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te adoramos por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui vieram. Entregamos em tuas mãos o ministério deles, esse trabalho lá na cidade de Acauã. Senhor, abençoa, dá vitória aos teus filhos, que eles sejam usados por ti naquele lugar para crescimento da obra e glorificação do teu nome. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, te agradecemos, Senhor, e desde já pedimos pelo retorno dos teus filhos. Dá-lhes uma viagem segura, Senhor, que eles possam chegar, ó Deus, na sua casa, no seu descanso, protegidos pela tua poderosa mão. Pedimos, ó Deus, uma semana abençoada por ti. Que amanhã, Senhor, chegar no nosso trabalho, nossos afazeres, seja conosco a tua graça e a tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de despedir você, eu já ia esquecendo, os irmãos trouxeram material, eles vão estar expondo no final do culto. Se você puder ajudar e contribuir, você estará ajudando a obra do Senhor. Boa noite, irmãos, vão em paz. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.